Quando a gente fala dele, logo a gente pensa numa coisa meia gótica, meia dark. Isso porque ele fez carreira muito junto com o Tim Burton, que tem essa característica de fazer produções cinematográficas nesse tom. Nós estamos falando de Johnny Depp, uma pessoa que também tem se envolvida numa série de polêmicas, principalmente no que se diz a sua vida particular, a sua vida íntima. Vamos dar uma olhadinha no mapa de Johnny Depp? Johnny Depp nasceu no dia 9 de junho de 1963, às 8 horas e 44 minutos, em Owensboro, Kentucky, Estados Unidos. Sol em Gêmeos, Lua em Capricórnio, ascendente em Leão. Então nós temos aí uma personalidade racional, comunicativa, que tenta encarar os aspectos afetivos emocionais sempre de uma maneira bastante prática e por isso muitas vezes se atrapalha, porque temos aqui uma lua num estado não muito bom, uma lua em Capricórnio é um estado um tanto quanto complicadinho, e nós temos aqui um ascendente em Leão, onde chama atenção, né? Um ascendente em Leão é aquele ascendente que sempre chama bastante atenção. É, e isso é muito bom para um ator. Não bastando disso, além disso, ele vai ter Vênus como a regente aqui do seu meio do céu, uma Vênus em touro, forte, potente, conjunta a Mercúrio em touro. Mercúrio em touro também vai reforçar esse lado de tentar racionalizar tudo na vida e tentar levar tudo pelo aspecto prático, e vai fazer com que ele faça isso na carreira. Então, ele é uma pessoa muito prática na sua carreira. Mas vejam bem, ele tem todos esses planetas em touro, e o que a gente vai ver lá na casa 4, no fundo do céu? Netuno em oposição. Não numa oposição exata, mas em oposição. Isso vai dar um tom escorpiano à própria carreira do Johnny Depp, já que Vênus, que é o regente do meio do céu dele, regente da sua carreira profissional, do seu status social, como ele se projeta de uma maneira mais ampla dentro da sociedade, pelo seu fazer, vai estar carregado com uma questão escorpiana. Netuno sempre traz sonhos, idealizações, fantasias e remete muito ao cinema. E esse tom escorpiano, em oposição a essa Vênus, vai acabar carregando ela nesse tom gótico que a gente conhece do Johnny Depp, né? Então isso é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração. Nós temos uma quadratura também inexata, mas podemos ter ela como considerar como sendo uma quadratura, envolvendo o Sol, né? Você tem o Sol em quadratura em Gêmeos com um conjunto de 3 planetas que vai estar ali em Virgem, entre a casa 2 e a casa 1, né, que é Plutão, Marte e Urano. Isso, de novo, vai dar um caráter um tanto quanto escorpiano, essa coisa gótica, essa imagem gótica dele, né, porque isso vai acabar se projetando na personalidade dele, porque Plutão, conjunto a Marte, vai dar esse tom nessa quadratura. Está mais fraco, porque tudo que está em Virgem acaba ficando mais moderado, né? Porque Virgem é um signo que tem a capacidade de moderar a força dos planetas, às vezes no modo negativo e algumas vezes de forma positiva. Quando a gente fala de moderação, não quer dizer que a moderação seja ruim. Por exemplo, Mercúrio fica bastante dignificado quando está em Virgem, porque ele rege Virgem, mas ele puxa o aspecto intelectual sempre para o racional, porque Virgem é terra, né? Intelectual, racional e prático, porque Virgem é terra. Então, esse tom prático na situação. Nós temos aqui uma lua em Capricórnio, como eu já falei, uma lua um tanto fragilizada nos seus aspectos afetivos e emocionais, está em quadratura a Júpiter lá em Áries.
Então ele tem muita dificuldade em encontrar seus limites emocionais e com isso ele acaba extravasando, né? Justamente porque Júpiter em Áries torna a questão do lidar com limite, como Júpiter traz sempre expansão e Áries sempre tem essa coisa de ocupar espaço, de marcar presença, de dizer isso aqui é meu, aqui é o meu lugar, né? E em quadratura com essa Lua, faz com que ele tenha dificuldade de equacionar os seus espaços, né? O regente da casa 7, que tem muito a ver com as relações afetivas, casamentos, namoros, contratos, é Saturno, Saturno em Aquário. E esse Saturno em Aquário, ele está fazendo ali uma situação de quadratura também, né? Uma situação bastante complicada com esse Sol também, né? Não está numa posição muito legal relacionado a esse Sol e também tem um aspecto tenso ali com Mercúrio e com Vênus. Bom, de um modo geral, o mapa de Johnny Depp vai nos trazer o seguinte, né? Ele é um mapa bastante difuso, não dá para dizer que trata-se de um mapa diurno ou noturno, ele nem oriental nem ocidental, porque você pode observar aqui pela imagem que os planetas estão bem espalhadinhos, então isso faz com que a vida dele seja tenha múltiplos focos, né? E isso é muito bom para uma pessoa geminiana, né? Isso acaba fortalecendo o caráter geminiano dele em muitos aspectos. Né? Ele tem mais mutáveis. A prevalência do mapa dele está entre o mutável e fixo. É mais mutável que o fixo, mas o fixo não é tão fraco assim, não. Ele tem bastante coisa em signos fixos. E ele tem uma certa fraqueza nos cardinais. Então, ele é uma pessoa adaptável, uma pessoa com grande capacidade de aprendizado, uma necessidade de aprendizado, aquela pessoa que tem muito interesse por aprender e consegue se moldar às novas situações, consegue, uma vez tendo um propósito, persistir naquilo que ele quer, ter uma certa firmeza naquilo que ele quer, e a cardinalidade ligeiramente um tanto quanto capenga, então muitas vezes falta um tanto de iniciativa para o Johnny Depp, tá? Então seria basicamente isso, são as características que a gente achou de mais notável no mapa astral do Johnny. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal, dá seu like e incentiva aqui o nosso trabalho para que o nosso canal continue crescendo e trazendo mais mapas de pessoas famosas e está falando de astrologia. Então vamos nessa, beijo e até mais.